E aí, pessoal, e dizer o quê? 1-1 com Godoy Cruz. Saímos na frente, cedemos o empate, mostramos fragilidades. Jogadores muito abaixo da exigência do Grêmio. Vamos falar sobre o resultado que colocou o Grêmio, ou praticamente colocou o Grêmio, na segunda colocação da Sul-Americana, do seu grupo. E vai obrigar o Grêmio a jogar uma repescagem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora mais ágil, tá precisando de uma grana extra, tá precisando viajar, comprar alguma coisa, pagar uma conta que chegou e tem o FGTS parado, vai na Mais Ágil. Entra agora na descrição do vídeo, converse com a equipe da Mais Ágil e sem burocracia esse dinheiro do FGTS parado estará na sua conta em menos de 24 horas. Converse com a Mais Ágil, é pedido. Gente, o técnico Mano Menezes escalou do meio para frente a equipe que fez no jogo contra o Bragantino algo diferente no segundo tempo. Um time com Monsalve mais pela esquerda, com Bright White um pouco atrás do centroavante, com Arezo e com Christian Oliveira pela direita. Ronald foi o primeiro volante e Dodi o segundo volante. Essa era a organização. João Pedro surpreendeu no lugar do Serrote. E o Grêmio foi pro jogo. E foi bem. Foi bem. O início do jogo do Grêmio hoje na Arena foi um primeiro tempo com opções, com possibilidades, com chances, não muito claras, mas com algum tipo de qualidade. Bright White bem, Monsalve bem, Christian Oliveira mais em cima do esforço, mas também se movimentando. O Arezo sendo uma referência, o Grêmio foi bem e fez o gol. Numa jogada do Christian Oliveira, chuta, vem no rebote e com muita qualidade o João Pedro de canhota encobre o goleiro, faz um belo gol. Ali passou a ideia, finalmente teremos uma noite tranquila na Arena. Mas se o time estava bem e vivia um momento melhor, o time também tinha Gemerson, o time também tinha Volpi. E aos poucos o Godoy Cruz começou a usar a bola longa, começou a criar dificuldades, começou a montar problemas e empatou. Primeiro uma chance em cima do Gemerson, chutou por cima, perdeu o gol o time do Godoy Cruz. Depois uma jogada pela direita, o Wagner Leonardo sai um pouco errado, cria jogada, um chute cruzado e o goleiro do Grêmio, o senhor Volpi, que foi contratado junto ao México, ganhando uma fortuna, espalma para dentro, no rebote, chuta, ele ainda tenta pegar e entra com a bola dentro do gol. E ali, empate. O empate de um time comum, frágil. A partir do empate, tem ainda um lance em seguida que o Arezo perde um gol inacreditável. Mas a partir do empate, surge, primeiro, emocionalmente, afunda o Grêmio, afunda, morre emocionalmente. Essa é a primeira situação relacionada ao empate. Depois disso, o time morre fisicamente. O João Pedro sai lesionado, entra o Serrote. Depois o Serrote sai lesionado no início do segundo tempo, uma lesão séria, inclusive, aparentemente ele quebrou o pulso ou quebrou a mão. É muito feio o lance. E entra o João Lucas, que é do nível do Gemerson, do Volpi, dos piores jogadores do grupo. Mas entrou o João Lucas e o que aconteceu? O Grêmio sucumbiu emocionalmente. Tenta uma ou outra jogada, perde um ou outro gol, sim, perde. Mas em cima da força, em cima da vontade, em cima da luta de um ou outro jogador, especialmente o Monsalve, o Bright White, mas organização zero, nervoso, preocupado, pouco intenso. E o Grêmio termina o jogo reclamando um pênalti que aconteceu, é verdade, no Ronald, no último lance no escanteio cobrado, é verdade. Tem um pênalti a favor do Grêmio, mas é daqueles que tu joga tão pouco que tu tem vergonha de reclamar. Porque tu não faz nada para ganhar o jogo no segundo tempo. E aí tu tem um lance que poderia ganhar o jogo, mas é tão ruim o jogo, tão ruim, que até a força para reclamar dos jogadores foi meio constrangida. Então,
O Grêmio sai dessa partida com essa ideia. Uma ideia de muita dificuldade. É o 7º jogo do Mano Menezes. Tem uma vitória, tem 5 empates, saiu na frente 6 vezes. 6 vezes. E tem uma derrota também. Mas por quê? Porque joga muito pouco. O time melhora taticamente? Sim. O time segue muito mal emocionalmente? Sim. O time fisicamente hoje sentiu o jogo? Sim, muito. E o time tem jogadores muito insuficientes. Alguém precisa explicar, ou pelo menos dizer, quem indicou o Gemerson? Foi o Renato? Foi o Vivian? O Grêmio insiste com o executivo que é um teste. Um teste. Nunca fui executivo de futebol. Mas o Grêmio insiste. Como se fosse dono da verdade. E a verdade do Grêmio é uma verdade que está levando o Grêmio a um espaço terrível. O Grêmio, se continuar fazendo a campanha que está fazendo, o Grêmio cai. Não na Sul-Americana, nos jogos da repescagem. Cai no Brasileiro. Por quê? Porque não consegue dar sequência, porque não consegue ter minimamente um time mais evoluído. O Grêmio vai para o mercado? Vai. Mas o que está trabalhando neste momento indica seríssimos problemas, seríssimas dificuldades de um time que não consegue se solucionar. Hoje foi constrangedor o segundo tempo. O torcedor que veio aqui, 15 mil torcedores, apoiarem o grupo, apoiarem o trabalho, darem mais força aos jogadores pela vitória, não conseguiu segurar a paciência a partir dos 15, 20 do segundo tempo, quando viu o tamanho da fragilidade, o tamanho da dificuldade. Não vaiou especificamente ninguém, mas claramente ficou descontente com tudo. Quanto teremos de torcida no próximo jogo aqui na Arena, lá na terça-feira, contra a equipe do Grau, ou do Esportivo Luquenho, em um jogo que praticamente não vale nada? Quanto teremos? Este é o ponto, esta é a realidade. O Grêmio agregou 2 jogos ao seu calendário, aparentemente. Basta que o time do Godoy Cruz vença em casa o time do Grau. E o Grêmio vai ter que se recuperar também utilizando a Sul-Americana. É um dia muito ruim, porque é um dia que, diferente do que aconteceu no final de semana, traz pessimismo. Pessimismo. Tá muito difícil eu falar sobre isso. Eu estou muito preocupado com o caminho desse trabalho e com o resultado que ele pode dar. Hoje, o medo é o principal sentimento que deixa a Arena, e isso assusta e entristece. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.